diamante, eram as cortinas de 50 côvados, 14. As cortinas para o lado da entrada eram de 15 côvados, e as suas colunas eram 3, e as suas bases, 3, 15. Para o outro lado da entrada do átrio, de um e de outro lado da entrada, eram as cortinas de 15 côvados, as suas colunas eram 3, e as suas bases, 3, 16. Todas as cortinas ao redor do átrio eram de linho fino retorcido, 17. As bases das colunas eram de bronze, os ganchos das colunas e as suas vergas eram de prata, 18. O reposteiro da porta do átrio era de obra de bordador, de estofo azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido, o comprimento era de 20 côvados, e a altura, na largura, era de 5 côvados, segundo a medida das cortinas do átrio, 19. As suas 4 colunas e as suas 4 bases eram de bronze, os seus ganchos eram de prata, e o revestimento das suas cabeças e as suas vergas, de prata, 20. Todos os pregos do tabernáculo e do átrio ao redor eram de bronze, 21. Esta é a enumeração das coisas para o tabernáculo, a saber, o tabernáculo do testemunho, e segundo, por ordem de Moisés, foram contadas para o serviço dos levitas, por intermédio de Tamar, filho do sacerdote Arão, 22. Fez Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, tudo, quanto o Senhor ordenara a Moisés, 23. E, com ele, a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, mestre de obra, desenhista e bordador em estofo azul, púrpura, carmesim e linho fino, 24. Todo o ouro empregado na obra, em toda a obra do santuário, a saber, o ouro da oferta, foram 29 talentos e 730 ciclos, segundo o ciclo do santuário, 25. A prata dos arrolados da congregação foram 100 talentos e 1.775 ciclos, segundo o ciclo do santuário. 26, um beca por cabeça, isto é, meio ciclo, segundo o ciclo do santuário, de qualquer dos arrolados, de 20 anos para cima, que foram 603.550, 27. Empregaram-se 100 talentos de prata para fundir as bases do santuário e as bases do véu, para 100 bases, 100 talentos, um talento para cada base, 28. 2.775 ciclos, fez os colchetes das colunas, e cobriu as suas cabeças, e lhes fez as vergas, 29. O bronze da oferta foram 70 talentos e 2.400 ciclos, 30. Dele fez as bases da porta da tenda da congregação, e o altar de bronze, e a sua grelha de bronze, e todos os utensílios do altar, 31. E as bases do átrio ao redor, e as bases da porta do átrio, e todas as estacas do tabernáculo, e todas as estacas do átrio ao redor. Êxodo 39, 1. Fizeram também de estofo azul, púrpura e carmesim as vestes, finamente tecidas, para ministrar no santuário, e também fizeram as vestes sagradas para Arão, como o Senhor ordenara a Moisés, 2. Fizeram a estola sacerdotal de ouro, estofo azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido, 3. De ouro batido fizeram lâminas delgadas e as cortaram em fios, para permearem entre o estofo azul, a púrpura, o carmesim e o linho fino da obra de desenhista, 4. Tinha 2 ombreiras que se ajuntavam às suas 2 extremidades, e assim se uniam, 5. O cinto de obra esmerada, que estava sobre a estola sacerdotal, era de obra igual, da mesma obra de ouro, estofo azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido, segundo o Senhor ordenara a Moisés, 6. Também se prepararam as pedras de ônix, engastadas em ouro, trabalhadas como lavores de finete, com os nomes dos filhos de Israel, 7, e as puseram nas ombreiras da estola sacerdotal, por pedras de memória aos filhos de Israel, segundo o Senhor ordenara a Moisés, 8. Fizeram também um peitoral de obra esmerada, conforme a obra da estola sacerdotal, de ouro, estofo azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido, 9. Era quadrado, duplo fizeram o peitoral, de 1 palmo era o seu comprimento, e de 1 palmo dobrado, a sua largura, 10. Colocaram, nele, engastes de pedras, com 4 ordens de pedras, a ordem de sárdio, topázio e carbúnculo era a primeira. 11, a segunda ordem era de esmeralda, safira e diamante. 12, a terceira ordem era de jacinto, ágata e ametista. 13, e a quarta ordem era de berilo, ônix e jaspe,
argolas guarnecidas de ouro nos seus engastes. 14. As pedras eram conforme os nomes dos filhos de Israel. 12. Segundo os seus nomes, eram esculpidas como sinete, cada uma com o seu nome para as 12 tribos. 15. E fizeram para o peitoral correntes como cordas, de obra trançada de ouro puro. 16. Também fizeram para o peitoral 2 engastes de ouro e 2 argolas de ouro, e puseram as 2 argolas nas extremidades do peitoral. 17. E meteram as 2 correntes trançadas de ouro nas 2 argolas, nas extremidades do peitoral. 18. As outras 2 pontas das 2 correntes trançadas meteram nos 2 engastes e as puseram nas ombreiras da estola sacerdotal, na frente dele. 19. Fizeram também 2 argolas de ouro e as puseram nas 2 extremidades do peitoral, na sua orla interior oposta à estola sacerdotal. 20. Fizeram também mais 2 argolas de ouro e as puseram nas 2 ombreiras da estola sacerdotal, abaixo, na frente dele, perto da sua juntura, sobre o cinto de obra esmerada da estola sacerdotal. 21. E ligaram o peitoral com as suas argolas às argolas da estola sacerdotal, por cima com uma fita azul, para que estivesse sobre o cinto de obra esmerada da estola sacerdotal, e nunca o peitoral se separasse da estola sacerdotal, segundo o Senhor ordenara a Moisés. 22. Fizeram também a sobrepeliz da estola sacerdotal, de obra tecida, toda de estofo azul. 23. No meio dela havia uma abertura, era debruada como a abertura de uma saia de malha, para que se não rompesse. 24. Em toda a orla da sobrepeliz, fizeram romãs de estofo azul, carmesim e linho retorcido. 25. Fizeram campainhas de ouro puro e as colocaram no meio das romãs em toda a orla da sobrepeliz. 26. Uma campainha e uma romã, outra campainha e outra romã, em toda a orla da sobrepeliz, para se usar ao ministrar, segundo o Senhor ordenara a Moisés. 27. Fizeram também as túnicas de linho fino, de obra tecida, para Arão e para seus filhos. 28. E a mitra de linho fino, e as tiaras de linho fino, e os calções de linho fino retorcido. 29. E o cinto de linho fino retorcido, e de estofo azul, e de púrpura, e de carmesim, obra de bordador, segundo o Senhor ordenara a Moisés. 30. Também fizeram de ouro puro a lâmina da coroa sagrada e, nela, gravaram a maneira de gravura de sinete, santidade ao Senhor. 31. E ataram-na com um cordão de estofo azul, para prender a lâmina à parte superior da mitra, segundo o Senhor ordenara a Moisés. 32. Assim se concluiu toda a obra do tabernáculo da tenda da congregação, e os filhos de Israel fizeram tudo segundo o Senhor tinha ordenado a Moisés. Assim fizeram. 33. Depois, trouxeram a Moisés o tabernáculo, a tenda e todos os seus pertences, os seus colchetes, as suas tábuas, as suas vergas, as suas colunas e as suas bases. 34. A coberta de peles de carneiro tintas de vermelho, e a coberta de peles finas, e véu do reposteiro. 35. A arca do testemunho, e os seus varais, e o propiciatório. 36. A mesa com todos os seus utensílios e os pães da proposição. 37. O candelabro de ouro puro com suas lâmpadas, as lâmpadas colocadas em ordem, e todos os seus utensílios, e o azeite para a iluminação. 38. Também o altar de ouro, e o óleo da unção, e o incenso aromático, e o reposteiro da porta da tenda. 39. O altar de bronze, e a sua grelha de bronze, e os seus varais, e todos os seus utensílios, e a bacia, e o seu suporte. 40. As cortinas do átrio, e as suas colunas, e as suas bases, e o reposteiro para a porta do átrio, e as suas cordas, e os seus pregos, e todos os utensílios do serviço do tabernáculo, para a tenda da congregação. 41. As vestes finamente tecidas para ministrar no santuário, e as vestes sagradas do sacerdote Arão, e as vestes de seus filhos, para oficiarem como sacerdotes. 42. Tudo segundo o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel toda a obra. 43. Viu, pois, Moisés toda a obra, e eis que a tinham feito segundo o Senhor havia ordenado, assim a fizeram, e Moisés os abençoou. Êxodo 41. Depois, disse o Senhor a Moisés. 2. No primeiro dia do primeiro mês, levantarás o tabernáculo da tenda da congregação. 3.
Porás nele a arca do testemunho e a cobrirás com véu. 4. Meterás nele a mesa e porás por ordem as coisas que estão sobre ela. Também meterás nele o candelabro e acenderás as suas lâmpadas. 5. Porás o altar de ouro para o incenso diante da arca do testemunho e pendurarás o reposteiro da porta do tabernáculo. 6. Porás o altar do holocausto diante da porta do tabernáculo da tenda da congregação. 7. Porás a bacia entre a tenda da congregação e o altar e a encherás de água. 8. Depois, porás o átrio ao redor e pendurarás o reposteiro à porta do átrio. 9. E tomarás o óleo da unção, e ungirás o tabernáculo e tudo o que nele está, e o consagrarás com todos os seus pertences, e será santo. 10. Ungirás também o altar do holocausto e todos os seus utensílios e consagrarás o altar, e o altar se tornará santíssimo. 11. Então, ungirás a bacia e seu suporte e a consagrarás. 12. Farás também chegar Arão e seus filhos à porta da tenda da congregação e os lavarás com água. 13. Vestirás Arão das vestes sagradas, e ungirás, e o consagrarás para que me oficie como sacerdote. 14. Também farás chegar seus filhos, e lhes vestirás as túnicas. 15. E os ungirás como ungiste seu pai, para que me oficiem como sacerdotes. Sua unção lhe será por sacerdócio perpétuo durante as suas gerações. 16. E tudo fez Moisés segundo o Senhor lhe havia ordenado, assim fez. 17. No primeiro mês do segundo ano, no primeiro dia do mês, se levantou o tabernáculo. 18. Moisés levantou o tabernáculo, e pôs as suas bases, e armou as suas tábuas, e meteu nele as suas vergas, e levantou as suas colunas. 19. Estendeu a tenda sobre o tabernáculo e pôs a coberta da tenda por cima, segundo o Senhor ordenara a Moisés. 20. Tomou o testemunho, e o pôs na arca, e meteu os varais na arca, e pôs o propiciatório em cima da arca. 21. Introduziu a arca no tabernáculo, e pendurou o véu do reposteiro, e com ele cobriu a arca do testemunho, segundo o Senhor ordenara a Moisés. 22. Pôs também a mesa na tenda da congregação, ao lado do tabernáculo, para o norte, fora do véu. 23. E sobre ela pôs em ordem os pães da proposição perante o Senhor, segundo o Senhor ordenara a Moisés. 24. Pôs também, na tenda da congregação, o candelabro defronte da mesa, ao lado do tabernáculo, para o sul. 25. E preparou as lâmpadas perante o Senhor, segundo o Senhor ordenara a Moisés. 26. Pôs o altar de ouro na tenda da congregação, diante do véu. 27. E acendeu sobre ele um incenso aromático, segundo o Senhor ordenara a Moisés. 28. Pendurou também o reposteiro da porta do tabernáculo. 29. Pôs o altar do holocausto à porta do tabernáculo da tenda da congregação e ofereceu sobre ele holocausto e oferta de cereais, segundo o Senhor ordenara a Moisés. 30. Pôs a bacia entre a tenda da congregação e o altar e a encheu de água, para se lavar. 31. Nela, Moisés, Arão e seus filhos lavavam as mãos e os pés. 32. Quando entravam na tenda da congregação e quando se chegavam ao altar, segundo o Senhor ordenara a Moisés. 33. Levantou também o átrio ao redor do tabernáculo e do altar e pendurou o reposteiro da porta do átrio. Assim Moisés acabou a obra. 34. Então, a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. 35. Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porque a nuvem permanecia sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. 36. Quando a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, os filhos de Israel caminhavam avante, em todas as suas jornadas. 37. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam, até ao dia em que ela se levantava. 38. De dia, a nuvem do Senhor repousava sobre o tabernáculo, e, de noite, havia fogo nela, à vista de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas.